Hoje você vai descobrir qual é a posição de Deus com relação ao namoro. Então você que é namoradeiro ou namoradeira e gosta de estar azarando por aí, preste bem atenção agora que você vai se surpreender com o que Deus tem para falar com você. Primeiramente, não encontramos nada na Bíblia sobre o namoro, mas encontramos em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 ao 19, Deus falar sobre o relacionamento e de como tem que ser a postura de um homem e uma mulher antes do casamento. Na Bíblia não encontramos nada sobre o namoro, simplesmente porque o namoro não existia naquela época. Naquele tempo, o que existia era unicamente amizade e compromisso sério. O único objetivo do namoro naquele tempo era o casamento, certo? Agora, trazendo para os dias de hoje, um relacionamento romântico entre um homem e uma mulher também não pode ter outro objetivo que não seja esse, que vou te falar agora: o casamento. Eu não estou dizendo que todo namoro vai dar em casamento, mas sim que ao iniciar um relacionamento, você não pode pensar somente em diversão, entende? Só para ver o que vai rolar, ou simplesmente porque você vê os outros fazerem, aí quer fazer também igual. Sabe, na verdade, antes de um homem e uma mulher entrar em um relacionamento, tem que haver um conhecimento entre os dois, para que assim se conheçam melhor, para que, se possível, o relacionamento dê certo e seja duradouro. Na minha concepção, o melhor casamento é aquele que nasce através da amizade. Por quê? É através da amizade que as duas pessoas se conhecem a fundo e passam a conhecer o comportamento um do outro. Eu sei que é um pouco contraditório falar disso no século XX, mas quando era nos anos 80, era bem mais desconfortável os relacionamentos daquele tempo, porque além de serem casamentos arranjados, os pais da noiva marcavam colado. Sabe o que é você ter um encontro com o seu futuro amado e entre você e ele, ou entre ele e você está presente o seu pai ou a sua mãe? Pois é desse desconforto que eu estou falando. Mas acredite se você quiser, esses eram os casamentos que mais duravam e que perduram até os dias de hoje. E sabe por quê? Porque havia respeito. Era vigiado, sim, mas havia o respeito. O amor entre o casal naquele tempo era construído no dia a dia, dentro do relacionamento, ou seja, na convivência após o matrimônio. Agora, no século XX, no nosso século, o relacionamento e o casamento se tornaram uma baderna e um fuzuê. Hoje, o centro das atenções de um relacionamento é a paixão. Hoje, simplesmente as pessoas casam-se e dão-se em casamento. Não existe mais a oportunidade de se conhecerem melhor. Os pais não marcam mais colado. É por isso que muitos relacionamentos acabam antes mesmo de começar sendo extraviados pelos prazeres mundanos, porque não tem Deus no relacionamento. E se não tem Deus no relacionamento, não tem nada. E se não tem nada, quem entra e faz a festa? Satanás, isso mesmo. E Satanás é o pai dos prazeres mundanos e de toda a desgraça nesse mundo. No século de hoje, o respeito vem sendo desrespeitado de uma tal forma ao ponto de não existir mais. Satanás vem escandalizando a criação de Deus para que as pessoas percam o foco da realidade e passem a mergulhar de cabeça nos prazeres da carne, nas orgias, mudando dessa forma a natureza de Deus. Em Marcos capítulo 10, do verso 6 ao 9, Deus diz que criou o homem e a mulher para que os dois se tornassem uma só carne e passassem a ser só um, e que através da união dos dois deixassem pai e mãe para ser construído uma família. Aí veio quem? Ora quem? O diabo novamente,
e começa a distorcer toda a criação de Deus, destruindo e colocando na mente de homens e mulheres a prostituição e orgias. Meus queridos, isso não é da natureza de Deus. Isso é uma fantasia enganadora que Satanás colocou na mente de homens e mulheres. Um relacionamento saudável é abençoado por Deus e é aquele que segue os princípios de Deus, andando em amor e obedecendo a palavra de Deus. O relacionamento saudável, ele é produzido por Deus através do respeito. Eu sei que tem muitos jovens que consideram essa ideia de relacionamento muito ultrapassada. Mas quero te dizer que esse ensinamento bíblico, ele é bem claro quanto a isso. Então, quero dizer a você que guarde o seu coração. Não se entregue totalmente a alguém que não é seu esposo ou sua esposa. Existirá um momento certo para isso. Você pode ter certeza. Ore a Deus e peça para que Ele prepare você e a sua outra metade. Converse com Deus sobre esse assunto. Se você já é adulto, procure saber mais e escute pelo menos o conselho de outros casais mais maduros na fé e na vida do que você. Eles poderão te ajudar a entender mais sobre isso. Saiba vocês que qualquer julgo desigual não é de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18, a Bíblia diz que é para a gente fugir da imoralidade sexual. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e não dê mais importância a outra pessoa mais do que a Deus, porque o relacionamento com Deus é o mais importante de todos. Esse é o único relacionamento que vai definir o sucesso em outros relacionamentos, seja ele na amizade, no namoro ou no casamento. E não se esqueça que o ato sexual é um presente de Deus para ser desfrutado, mas por um homem e uma mulher que já se comprometeu inteiramente um com o outro, perante Deus e perante toda a sociedade. Isso é, no casamento civil e no religioso. Agora, se você, meu amigo, minha amiga, não consegue se conter quanto aos prazeres da carne, faça o que Jesus diz em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 8 e verso 9. É melhor que você se case logo do que viver abrasado, ou seja, casar para não pegar fogo. E por que Jesus disse isso? Jesus responde para você em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao 17. É porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso se torna sagrado. É incrível, não é? Que para tudo Deus tem uma resposta para nós na sua palavra. Não é mesmo? Eu espero que a partir de agora em diante você faça o que é certo. E qual é o certo a se fazer? Fazer o que é do interesse de Deus e não o que é do nosso próprio interesse. Que Deus, em sua infinita bondade, te conceda a sabedoria e o entendimento que vem dos altos do céu. Fique com Deus.